Sejam muito bem-vindos, meus caros, para mais um podcast do Bom Senso. Olha aqui, coisa boa. Podcast do Bom Senso, sexto episódio. Estamos aqui, hein? Coisa boa, maravilhosa. A sua dose de bom senso da sua semana, aqui no meio da quarta. Porque a quarta-feira é meio-dia e 15, e agora já é meio-dia e meio, ou seja, quarta-feira é meio-dia e meia, semana praticamente encerrada. Não vamos fazer mais nada daqui até segunda, às 8 horas da manhã. Não é mesmo, meus caras? E vamos começar então mais um podcast. Hoje, filme polêmico. Isso que dá você confiar na sua memória. Eu pensei nesse filme e eu tinha uma lembrança desse filme. Mas daí eu fui reassistir e falei, rapaz, que picante. Que é isso, minha gente? Eu não lembrava, sério, eu não lembrava. Isso que eu assisti o quê? Foi em 2010? Eu devo ter assistido por lá. Eu não lembrava de tudo isso, essa voluptuosidade. Entende? Mas enfim, ainda assim, desculpe almas puras, mas se você já é maior de idade, não dá pra se assustar com nada que aparece ali, né? Mas, de qualquer maneira, estamos aí. Estamos aí para o nosso sexto episódio. Mas antes, vocês já sabem, tenho que aqui dar alguns avisos paroquiais para a gente poder se situar. E quem tiver ao vivo já me diz, tá ouvindo, tá enxergando, tá tudo bem, como é que vocês estão? Mas vamos lá. Avisos paroquiais. Deixa eu me situar. Cadê? Deixa eu me situar aqui. Ah, nossa, você tem tanto arquivo aberto. Achei. Achei o arquivo. Vou até botar aqui mais pro lado. Aí que agora eu consigo me enxergar. Isso. Avisos. Avisos são muito simples. Primeira coisa, curta esse vídeo, né? Siga o meu canal aqui se você chegou aqui de gaiato, tá vendo a gravação ou você tá vendo ele ao vivo mesmo, alguém te indicou. Curta, compartilhe também com quem você quiser. Eu sempre estou trazendo aqui toda quarta-feira, meio-dia e 15. Hoje eu trazia um pouquinho, mas meio-dia e 15, toda quarta-feira ao vivo tem o podcast do Bom Senso. Então esteja aqui comigo, tá? Vai ser muito legal a gente poder conversar. E se você não pode ver ao vivo, você vê a gravação. Mas não deixe de dar like aqui no vídeo e não deixe de curtir o meu canal, tá bom? Outra coisa, você pode estar escutando isso no Spotify ou assistindo no Spotify. Se você me encontrou no Spotify, vai pro YouTube e me segue lá. Se você tá no YouTube, vai pro Spotify e me segue lá também, tá? Enfim, eu gosto de trabalhar com os dois porque eu sou... eu acho que o Spotify aí é o novo YouTube, mas não vamos falar muito alto, senão o YouTube fica um pouco chateado, tá? E também outras coisas, além aqui do podcast toda quarta-feira, eu também faço alguns vídeos, você pode ver aí, eu fiz um último vídeo que eu fiz, foi um quadro novo chamado Fala Que Eu Te Estudo, um relato que me mandaram no Instagram, eu fiz uma aula, um vídeo, né? Comentando sobre esse relato, analisando o relato da nossa seguidora. Também fiz alguns vídeos aí sobre casamento. Já comentei, tem vários vídeos aí que você pode assistir. Então, se você achou interessante esse assunto, fique certo que eu vou falar sobre isso e já falei sobre isso em alguns outros vídeos, tá? E o último recado aqui, deixa eu ver, é isso? E o último recado aqui que eu deixo para vocês é: todo mês eu lanço uma Masterclass, tá? Você pode adquirir essa Masterclass ou você pode participar da comunidade do Bom Senso em que você recebe essa Masterclass mensal. A comunidade do Bom Senso é uma comunidade que eu criei para pessoas que querem ter uma vida mais leve, mais sincera e com muito bom senso. E que gostam dessa minha pegada, como dizem, né? Dessa minha linguagem, dessa comunicação. Então aqui embaixo tem o link para a comunidade. Entre ali e descubra, conheça a comunidade. Caso você não quer entrar em nenhuma comunidade, não quer mais fazer assinatura nessa vida, aqui embaixo também tem um link do Mapa da Vida, que é uma Masterclass que eu gravei falando sobre maturidade, falando sobre os 4 papéis da vida e falando também sobre ritos de passagem. Então, se você se interessar, clica aqui. A Masterclass ela costuma ser gravada ao vivo, mas você pode ainda, nesse mês agora de setembro aqui, adquirir a Masterclass, a gravação da Masterclass, tá bom? Porque a gravação ao vivo já foi. Enfim, aqui embaixo tem todos os links. Inclusive tem um link do meu Instagram, tem um link do meu grupo aberto no WhatsApp e tem até link se você quiser fazer terapia comigo, tá? Então tá tudo aqui embaixo, beleza? E chega de recado, vamos falar deste filme #polêmico, tá? Muito polêmico, tá bom? Deixa eu ver aqui se estão me ouvindo. Estão me ouvindo aqui? Ah, maravilha, tudo certo, vídeo e áudio, obrigado aí pela presença de todo mundo. O que acontece? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de cisne negro? Esse cisne negro, gente, que coisa. Eu vou ligar aqui a live no... Eu sempre esqueço de fazer isso também, né? Vocês já sabem, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou ligar a live aqui
do Instagram. Instagram. É, podcast Cisne Negro. Aí. Vamos lá. Então o que acontece? Cisne Negro, né? Esse filme polêmico. Vocês lembram, gente? Quem tiver no chat aí, vocês lembram quando vocês assistiram Cisne Negro? Vocês lembram como é que foi? Porque assim, eu vou ter que ser sincero com vocês, assim, né? Eu achei assim um filme interessante, mas ele se tornou um pouco insuportável pra mim, porque quando eu assisti ele, eu tava na faculdade de psicologia. E na faculdade de psicologia, gente, como as pessoas resolveram falar desse filme, analisar esse filme, foi um caos, assim. Porque todo professor. Oh, caramba, a gente faz o podcast Cisne Negro no YouTube. Porque todo professor falava desse filme. Não, porque a relação, ainda mais os psicanalistas ficaram doidos. Ficaram malucos, porque tem essa relação com a mãe narcisista, essa coisa do gozo, essa coisa. Cara, eu achava chato pra cacete. Tanto que eu assisti, acho que uma vez esse filme lá atrás, deve ter sido em 2010, 2011, mas eu nunca mais assisti. Mas obviamente que você fica com a ideia na cabeça, né? Eu lembrava que era a questão da bailarina, era essa questão da bailarina ter que juntar o yin yang ali da vida dela, né? Juntar o lado positivo com o negativo. E eu lembro que tinha alguma questão assim meio apelativa sexual. Porque eu acho realmente, tá? O Cisne Negro não é sobre sexo. Tá? Pelo amor de Deus. Se você acha que o Cisne Negro tem a ver com sexo, tu não entendeu é bosta nenhuma. Tá? Se você chegou aqui achando que ia dar a falar sobre análises, sobre a questão sexual, meu amigo, tu tá completamente errado. Eu acho, sinceramente, que o Cisne Negro, do jeito que ele foi gravado, né? Porque é um conto, né? A gente já fala do conto. Eles trouxeram essa analogia sexual, assim como pessoas acham que o tal do fruto proibido do Adão e Eva era transar. Tem gente que acha isso, tá? Então, de certa maneira, assim, ok, a menina tem dificuldade, tem toda uma questão ali do libertar, eles usam como símbolo. Mas como hoje em dia o símbolo máximo que as pessoas utilizam é a questão sexual, então assim, se a gente conseguir fazer uma analogia da menina virgem que se descobre, vai todo mundo entender. E eu acho que faz sentido, porque hoje em dia todo mundo só pensa naquilo. Então, o Cisne Negro não é sobre sexo. E o Cisne Negro, quando as pessoas foram analisar, pelo menos eu lembro naquela época, assim, e eu não procurei nenhuma análise, tá? Eu só assisti o filme e tô aqui falando, trazendo o que eu vi, tá bom? Porque eu não fui atrás, porque eu fiquei com preguiça, na verdade. Então o que acontece é o quê? Quando você vê ali o Cisne Negro, as pessoas iam analisar, eram umas análises muito pobres. Muito pobres. Porque o que eu percebi era o quê? Aquilo não é sobre a maternidade dela, não é sobre uma mãe narcisista. Aquilo não é sobre a questão sexual. Aquilo não é para, enfim, falar sobre suicídio. Não é sobre isso. Não é sobre isso, tá? E ficava muito pobre no sentido de que, quando a gente vai analisar alguma coisa simbolicamente, o que eu percebo é o risco de você projetar coisas. Porque simbolicamente eu posso achar que tudo é tudo e nada é nada. Eu posso fazer o que eu quiser, entende? Como diz o Freud, né? Já que estamos falando de sexo aqui, como diz o Freud, ele pega o mito do Édipo e consegue colocar o mito do Édipo numa clave sexual, entende? Ou seja, dependendo da história, eu posso analisá-la e criar a fantasia que eu quiser, entendeu? E destruir o mito, no caso. Destruir o mito de fato. Mas enfim, o que a gente vai começar? Pra gente começar a entender isto, tá? O Cisne Negro, vamos entender então qual que é o conto de fadas. E aí uma coisa que escapa da galera. O Cisne Negro é um conto de fadas. Imagine se você visse um filme chamado, sei lá, Peter Pan. Você já ia saber que é um conto de fadas, não é mesmo? Um filme chamado Bela e a Fera. Você já ia saber que é um conto de fadas. Beleza, mas vai ter esse conteúdo do Bela e a Fera. Mas como o Cisne Negro, as pessoas não conhecem a história do conto, isso se perde. E veja, o filme é até didático, porque no começo o tal do Thomas lá, o professor, ele conta, né? Eu acho que o diretor, quando foi fazer o roteiro, ele traz isso, né? Então, a princesa enfeitiçada, né? Enfim, esse tipo de coisa, assim. Mas qual que é o conto de fato? Vamos lá entender qual que é o conto. Eu dei uma pesquisada, porque eu fui assistir ontem
com a minha maravilhosa esposa, que também teve anos de balé na vida, então ela me explicou algumas coisas que eu vou tentar trazer aqui para vocês, que obviamente que eu posso até cometer alguns erros, mas o que acontece é o quê? Qual que é o conto? Pra gente começar a entender, tá? O conto de fadas. É a princesa, ela, um mago muito ruim, né? Um mago muito mau, pega a princesa e transforma ela num cisne. E ela só vai ser libertada deste feitiço quando ela receber uma declaração do amor perfeito. E qual que é a chance que ela tem? A chance que ela tem é toda noite ela sai da forma de cisne, eu adoro cisne. Ela sai da forma de cisne e se transforma em uma mulher. O que acontece é que um príncipe, no aniversário de 21 anos dele, ou seja, na maioridade, ele vai numa caçada com os amigos e vê ela se transformando. E ele entende, ela é um cisne e vê ela se transformando. E ele se apaixona por ela, obviamente, né? Se tem um príncipe, tem uma princesa, eles vão ter que se apaixonar. É assim que funciona, não é mesmo? E aí, nessa história, no dia seguinte, o príncipe fala, não, eu vou te levar e apresentar para minha família. E vou declarar esse amor perfeito para ela. E então, beleza, tá tudo certo. Só que no dia seguinte, o que acontece? O mago, que tem uma filha, né, que chama Odile. É Odile? Eu até anotei aqui. É, a Odile. A Odete é a cisne branco. A Odile é a cisne negro, né, que é igual a Odete. Ele apresenta a Odile e acontece que o príncipe acaba levando a Odile e apresentando para os seus pais. E no que apresenta aos seus pais, qual que é a parte do feitiço que eu não contei ainda? É que o quê? Se ela, a Odete, que é o cisne branco, né? Se ela for traída nessa declaração do amor verdadeiro, ela será um cisne para sempre, tá? Então, ela tem a grande chance. O príncipe se encanta por ela, mas pega a sua irmã gêmea, né? E leva ela e o príncipe declara o amor a Odile. Declara amor para o cisne negro, sem perceber que ele fez isso. Depois disso, ele fica completamente arrependido, ele descobre o que aconteceu, volta para o lago, percebe que ele traiu o amor verdadeiro, e os dois sobem num penhasco e se matam. Você achou que o conto de fada terminava bem? Hã? Aí a minha esposa aqui tá me ajudando aqui no teleprompt. Na festa de aniversário dele, vai apresentar para a família, para a mãe estar insistindo que ele escolha outras parceiras. Ele vai meio que contra o desejo materno quando vai apresentar, e quando apresenta o cisne negro, né? Mas enfim, o conto é trágico, como muitos contos de fadas são trágicos. E o que aconteceu foi que foi o Tchaikovsky, meu bem, já que você está aí assistindo, ele fez um balé sobre isso, sobre o cisne negro. Falando, o nome é cisne negro, né? Black Swan. Porque o que acontece é que quem é que destrói tudo isso? A cisne negro, né? Mas qual que é a moral da história quando eu vejo isso? A moral da história para mim é o quê? Quando você encontrar o amor verdadeiro, tome cuidado para que o seu lado negro não acabe destruindo a relação que você tem. Em que um lado seu, ou seu lado negro, não destrua a sua relação, cuidado para isso não acontecer, ou então para que a pessoa não se apaixone por uma farsa sua, pelo seu lado não puro, ou seja, que você engane, que você seduza. E tem todo esse clima de a cisne negra, ela é pura, branca, né? Ela é uma menina meiga, ela é maravilhosa, e o cisne negro é o lado negativo, é o sedutor, é o sexual, é o lado... Ou seja, cuidado para que você não crie uma relação com o seu homem, com o amor, em que você tem que ser sedutora, esse tipo de coisa. Quando na verdade você não precisa disso. Pela pureza você pode conquistar o amor verdadeiro. É isso que diz o cisne negro, o conto do cisne negro, certo? Ou seja, no final das contas, o que acontece ali? O amor perfeito, ele é deturpado por um lado negativo da mulher. E então o homem gosta mais desse lado negativo do lado positivo, quando ele olha para a mulher e fala, meu Deus do céu, mas como é que funciona isso daqui? E o amor vai para as cucuia. No final das contas é isso. Só que veja, quando a gente vai pro filme, né, é uma releitura, óbvio que é uma releitura do Cisne Negro. É óbvio, né? Até, veja, no começo o cara fala isso. É preciso as pessoas falam assim, ai, deturparam o filme. Não deturparam nada.
O filme começa apresentando isso. E é uma releitura. Que é o quê? Não tem príncipe. É o cisne branco lutando com o cisne negro, mas não tem príncipe. Então tem o quê? É o que a gente vai descobrir agora. Porque o filme começa com uma cena. E o que eu já falei pra vocês. Todo filme você tem que prestar muita atenção na primeira cena. A primeira cena normalmente é resumo. Todos os filmes que eu mostrei aqui pra vocês, se eu não me engano, todos aqui, a primeira cena é o resumo do filme. E qual que é essa cena? Ela tá lá dançando com o diabo, né? Dançando com o mago, né? Da peça ali, coisa e tal. E daí o mago vira ela e ela vira o cisne branco, né? E veja, aparece ela acordando. Aparece ela acordando. E ela fala pra mãe dela: Ah, é porque eu tive um sonho muito louco em que eu tava dançando com o mago, só que não era. Não era a coreografia original, era algo meio Bolshoi, entendeu? E assim por diante. E esse tipo de coisa. Então, essa primeira cena, ela dançando e sendo enfeitiçada por um mago de uma maneira que ela não conhecia, que ela não conseguiu prever. Esse é o resumo do filme. Em que sentido? Ela fazendo aquilo que ela sabe. Opa, teve intervalo, voltamos? Voltamos. Ela fazendo aquilo que ela sabe, que é dançar, tentando dialogar com esse mal, que é esse mago. Só que esse mago cria uma nova coreografia em que ela não tem controle e ela se transforma em alguma coisa. E na cabeça dela é o cisne branco. E ela tá sozinha, entende? E ela acorda. E quando ela acorda é aquele quarto de menina. Teve uma coisa que a Paula me perguntou, foi, meu bem, eu queria saber quantos anos ela tem. A graça desse filme é não saber, a gente não sabe. A gente não sabe de porra nenhuma. E por que que eu falo pra vocês que a gente não sabe? Porque esse filme é um conto de falhas. Não é um conto de fadas. A gente não sabe porque tudo nesse filme pode ser simplesmente um sonho. Ela começa acordando. Quantas vezes nesse sonho, nesse filme, ela acorda e ela percebe que o que aconteceu não foi real? E como que acaba o filme? Ela deitada numa cama. E ela olhando e falando, foi perfeito, eu senti, foi perfeito, e acaba. Então, se a gente vai analisar como uma mãe narcisista, uma mulher neurótica, a dificuldade, a gente não vai poder dar critério de realidade para esse filme. Por isso que esse filme não é sobre sexo. Nunca foi sobre sexo. Porque tudo ali é simbólico. Que até mesmo a cena mais picante de sexo que tem, coisa e tal, que é ela lá com a amiga, com a Lily, de repente ela se olha, de repente ela conversa com a Lily, aquilo não aconteceu, e aí você não sabe se aconteceu, a Lily tá mentindo, ou se não aconteceu e ela tá pirando, e é ela com ela mesma. Ou seja, tem uma coisa ali de ver que é sobre a menina, e tudo sobre a menina, porque a gente vê o ponto de vista dela, a gente não vê o ponto de vista de fora. Então é muito louco quando alguém chega e fala assim, ah, porque é questão sexual. Não, não é. Aí ela tá alucinando. Não é. É um conto de fadas. E no conto de fadas a gente consegue aceitar o quê? Que a menina comece a ter marca de asas. Não é isso? É igual eu falei aqui no Vida é Bela. Qual que é a relação entre Vida Bela e Cisne Negro? Os dois são contos de falhas. Um é conto de fadas, o outro é conto de falhas. Os dois são contos. Os dois têm uma característica fantasiosa lúdica. E se a gente não capta isso, aí, meu amigo, você vai ficar tipo, ai, pra que esse filme? Ai, você vai ficar criticando ali uma coisa que não faz sentido. Ah, mas a mãe é muito drástica. Ah, mas esse cara não sei das quantas. Ah, mas essa menina é muito inocente. Ah, mas como é que acontece tal coisa? Ah, né, um exemplo, né? Eu tava assistindo com a Paula. A mulher no final ali se maquiando, o cara fala, ah, falta 10 minutos, ela não tá nem vestida. Mentira, não tem como uma bailarina profissional numa parada dessa, né, não tá vestida 10 minutos antes de entrar em palco. Isso não existe. Mas no filme ali tem isso, entende? Então, beleza. Batendo né, chegando nesse ponto aqui, então a gente agora começa a entender o filme de verdade. E a gente tira essas análises toscas do meio do caminho, porque tudo vai ser exagerado nesse filme. O que acontece nesse filme? Né? Tem muito essa questão deixa eu ver aqui para não perder. Tem muito essa questão da estética do filme, né? Então o filme vai trazer essa questão do preto, branco, cinza e vermelho. O filme inteiro tem isso. Tanto que se você prestar atenção, ela sempre está de branco, ela está com pluma,
ela tá com uma cara de cisne branco, ela sempre é pura, né? Tem tudo isso, né, no filme. E com o passar do filme, ela começa a usar roupa cinza, ela começa, até que no final, ela é a encarnação do cisne negro, né? Aí, meu amigo, aquela cena final. E a Natalie Portman consegue fazer de uma maneira muito boa o filme. Ela consegue, assim, mostrar essa pureza e depois virar a chave e mostrar essa malícia, né, muito bem, assim. E o que acontece, então, o enredo é que esse filme a gente vai ter que pensar nele de forma cronológica, né? Eu já falei pra vocês. Dá pra gente analisar numa visão geral ou dá pra gente analisar de forma cronológica. Eu acho legal a gente analisar de forma cronológica porque tem um sentido muito grande nessa cronologia do filme, né? O filme não tá tratando um grande tema, tá tratando uma jornada bem clara, assim, né, do filme. O que acontece é que o filme é a menina pura, infantil, aprisionada no universo infantil por essa mãe, que é o símbolo dessa mãe narcisista que que tem inveja, mas tem vontade de que ela cresça, mas tem inveja da filha e quer ter controle, né, sobre essa filha, e ela é escolhida. Quando ela é escolhida, a gente percebe que, beleza, começou a jornada da heroína, né, vamos dizer assim. Começou, o filme começou. Então, quando ela é escolhida nesse sentido, você percebe que a treta vai pegar. Porque desde o começo do filme ele mostra ela muito frágil e muito autoexigente. Aí vem aí o conhecimento da minha esposa. Ela vai treinar com ponta inteira, né? Foi o que minha esposa me disse, eu só estou repassando informações. Ela vai treinar com ponta inteira. Treinar com ponta inteira é muito mais difícil do que treinar com meia ponta, que é como todo mundo treina. E veja, além de ela treinar lá, ela treina em casa. Ou seja, é uma autoexigência. Autoexigência para quê? Para ser aquilo que ela não é. Para ser perfeita. Só que é uma autoexigência para ser perfeita indo pelo caminho da regra, indo pelo caminho certinho. Então ela é expressada como essa menina meiga virando mulher. Então é um baita de um rito de esse filme é um baita de um rito de passagem da mulher, da menina virando mulher, entende? Então tem o quarto dela, tem pelúcia no quarto dela, tudo mais. Ela é super meiga, ela é super branca, coisa e tal. No primeiro diálogo que tem a galera falando mal da Beth, coisa e tal, ela. Ai, a vozinha dela, né? Ai, que horror. Ai, fulana de tal dançou até os 50 anos. Tem um mundo, assim. Fala, minha filha, como é que você chegou aí? Se a gente for pensar bem, se realmente existia uma bailarina assim, ela não ia conseguir chegar nesse lugar. Também, como diz aqui a minha fonte, a minha esposa, porque esse meio do balé é muito competitivo, não tem como chegar com essa inocência dela. Então o que acontece é o quê? Mostra ela muito meiga. Só que ela querendo alguma coisa. Ela querendo ser escolhida. Escolhida por quem? Por este homem. É pra ser assim negro? É. É pra ser algo importante? É. Mas é pra ser desejada, é pra ser mulher. É pra conseguir integrar. Tanto que tem duas personagens que são, digamos assim, as antagonistas dela. Uma é a Lily, que de certa maneira é uma antagonista que expressa a liberdade e quem ela poderia ser e todos os benefícios de ser mais livre, de ser mais negra. E tem a Beth, que é o destino trágico. É o destino trágico de quem ela poderia ser. Entende? Então ela é uma menina meiga que tem um tipo e um antitipo. O tipo é eu quero ser como a Lily, mas eu posso correr o risco de acabar com a Beth. É isso que acontece no Cisne Negro ali. Então aí é por isso que quando a gente começa a assistir o filme, vai ter essa coisa da negação à aversão. E o filme trabalha muito com essa coisa da menstruação, perda da virgindade, a primeira vez que transa, ou se conhecer, ou entrar em contato com seu lado negro, assumir que você não é uma menina, enxergar o mundo como ele realmente é. Por isso que a questão sexual ali não me apela tanto assim, porque tem outras coisas acontecendo que são muito mais interessantes, entende? Esse sangrar dela é o sangrar da menstruação, do virando mulher, entende? É o beijo do. Querendo o beijo do príncipe, virar uma mulher, de fato, sair desse conto de falhas, desse conto de fadas. Esse sangue traz muito essa dor, esse esforço que ela faz, entende? E já de cara, assim, quando a gente vai ver, esse Thomas, que é meio que um mago ali, né? Um cara que todo mundo quer ser escolhido, é um cara que tem um certo tipo de poder. Ele escolhe ela, e quando ele escolhe ela, ali, já no começo, antes de ela realmente ser o cisne negro, assim,
Ela não percebeu. Ela não percebeu que agora que você foi escolhida, agora que vai começar. E isso já é uma marca da imaturidade. A imaturidade feminina, que é o feminina. Que é a mulher que acha, uma vez que eu conheci um cara legal e ele me pediu em namoro, agora é só seguir suave. É só seguir como a cisne branco. Com a perfeição. Só seguir. Ah, uma vez que eu casar, tá tudo feito. Se eu encontrei um homem que ele me prometeu que ele vai cuidar de mim e ele vai ser legal, aí eu não tenho mais nenhuma dor, eu não tenho mais nenhuma dificuldade. Por quê? Porque na minha cabeça eu vou casar, eu vou ter um maridinho, vou ter meus filhinhos, eu vou acordar cedo, eu não vou reclamar, eu vou fazer tudo com dedicação, eu vou servir a Deus e eu vou ser feliz e todo mundo ao meu redor vai ser feliz e eu vou ser uma mãe numerosa. É isso. Quando a Nina é escolhida pra ser, ela não se tocou que, puta que o pai, agora o troço vai começar a ferrar. Vai ser difícil. E ela não consegue ver que as outras são competidoras. Ela não consegue ver. Ela não consegue ver isso. Por isso que tem várias cenas que ela mostra uma versão assim, ui, ai, meu Deus do céu. Ela fica chateada com os outros, ela não consegue falar, ela pede desculpa, ela pede por favor, ela fica cheia de coisas, né? Como é aquela hora em que o cara chama ela lá pra conversar com ela, né? Depois do teste, conversar com ela no escritório dele lá, e daí ai, tá bom. Daí tá indo embora, o cara fecha a porta, o cara fala, tá, mas é assim que você vai reagir? Você não vai fazer mais nada? Tipo assim, meu amigo, é claro que esse cara tá de malandragem, porra. O sistema é foda, voltando pro nosso segundo podcast. O sistema é foda, parceiro. E ela tá ali passando como se, tipo, sabe? Acho que é o Matias, né? É igual o Matias, assim, acreditando no sistema. Não, mas isso não pode acontecer, mas isso acontece. E aí quando ela é escolhida como cisne branco, né? Tem aquela cena da mordida, ela não sabe o que aconteceu, aí ela chora, a outra vai e escreve em puta lá no espelho. Ela não entendeu que, tipo, cara, você foi escolhida. Vai ter o ódio das outras. As outras já devem saber que deve rolar essas coisas e vão te chamar de puta, você sendo ou não sendo, não é nada pessoal com você, é só porque elas queriam e elas acham, é tudo nisso, assim. É tudo um negócio meio, como é que eu posso, idílico. E é por isso que o filme inteiro fica mostrando essas cenas. Ela olha o duplo, né? O duplo é muito interessante, que assim, tem um livro do Dostoiévski que chama O Duplo, né? Que o cara encontra ele mesmo. Tem A Morte de Ivan Ilitch, que traz isso. A coisa do lado negro, o lado bom. Tem muito esses filmes. Então, nesse sentido, ela começa a ver... ela começa a ver ela de negro, né? Ela de escuro. Quando ela olha pra Lily, né? Quando ela tá no ensaio. Quando o cara chega pra ela e fala assim, ó, pra cisne branco você é perfeita. Mas, assim, você ainda não é cisne negro. O cara tava ali mesmo ou isso são vozes da cabeça dela? Tem uma cena que eu acho muito boa, quando ela olha, para e tá a Lily dançando. A Lily tem uma plasticidade, né? E os caras botam ela com a roupa preta, com maquiagem, né? A cor de pele dela, o cabelo solto. E o cara fala no ouvido dela assim, olha como ela dança solta, sem regras, ela é perfeita. Aquele cara tava ali mesmo? Ou é a cabeça dela olhando e pensando isso? Eu não sei. Por quê? Porque tem vários momentos que a menina acorda. Isso foi um sonho também? Pode ter sido um sonho. Pode ter sido uma elaboração da cabeça dela. Entende, gente? Vocês estão entendendo? Então, nesse sentido, é que a gente vai perceber e que o filme inteiro vai ser essa aproximação da Nina desse seu lado negativo dela. E tem uma coisa aqui, vocês vão achar que eu estou exagerando, que eu vejo Tolkien em todos os lugares, todo o tempo, tem uma coisa muito parecida com o Sméagol, que lá no final, na cena final vai aparecer. Essa questão do assumir que é mal, assumir que tem esse lado negativo, assumir que é mulher. E veja, fica aparecendo muitas vezes no filme em que a galera tá todo mundo de sacanagem em volta dela, mas não tão. É uma coisa que eu ficava na cabeça que esse Thomas aí, ele era um cara meio abusivo, coisa e tal. Ele obviamente, né? Ele faz abusos ali, a hora que dança com ela e ele fala assim, eu seduzi você, você que tinha que me seduzir, né? Tem ali, mas é simbólico aquilo, né? Mas veja, tem aquela hora que ele leva ela pro quarto, pro
pro apartamento dele, né? Leva ela pro apartamento dele. Quando leva ela pro apartamento dele, ele pergunta, ele olha e fala, não vai rolar nada aqui, né? A menina é virgem. Não, se masturbe, né? Obviamente, eu sei que se você tá aí catedrática, dentro da Santa Igreja Católica dos Pudores, ai, que absurdo, ai, meu Deus, como isso? Mas a questão ali do filme é que ele usa a linguagem sexual pra mostrar assim, minha senhora, se conheça, se olha no espelho, entende? E uma das frases mais interessantes que eu acho nessa primeira parte do filme é a hora que ele fala assim, você não é pelo controle que você vai conseguir, é se deixar levar. Não é pelo controle, é se deixar levar. E olha que interessante. Por que essa é uma das cenas que mais chama a atenção? Porque quem tem a ilusão do controle, ou quem está doente, tanto que eu falo que a ansiedade é desejo de controle mais medo de perder, ou uma criança acha que está no controle das coisas. Uma criança confia plenamente no pai. Plenamente. Uma criança acredita que se eu fizer certinho, as coisas vão dar certo. O deixar-se levar, o que o cara quer dizer com isso? Ou então, o que esse discurso quer dizer com isso? Porque eu nem sei se esse cara existe também, né? É falar o quê? Para você conseguir seduzir e para você ser quem você quer ser, você tem que permitir ter essa dança. Você tem que entender o outro. Você tem que ser conduzido e conduzir. E isso é meio nebuloso. Isso é como dizem, é gray zone. É uma zona cinza no meio do caminho. E você não se permite. Tem aquela hora que o cara fala assim, você transaria com a menina? É antes dele falar que seduziu ela. É aquela coisa assim, é muito rígida. É muito rígida. Por isso que esse filme, se não tivesse tanto apelo sexual, seria maravilhoso para psicologia feminina. No sentido de, você não chegou lá, você não chega lá pelo controle. Tem que ter um certo tipo de entrega. Mas para ter um certo tipo de entrega, tem que ter um certo tipo de aceitação. E para ter essa aceitação, tem que ter uma segurança. Coisa que ela não tem. Ela não tem segurança. Tanto que tem aquela mãe filha da puta, né? Tem aquela mãe lá narcisista, coisa e tal, bababá. Tem aquela cena do bolo, terrível aquela cena do bolo, né? Então, nesse sentido, nesse jogo, a gente vai acompanhando e a gente vai ficando meio tenso mesmo, né? Mas é muito bonito no sentido de que tem horas que o sangue gera. Veja, o sangue, quando aparece no filme, o sangue gera aversão, tem alguma coisa de errada. Ao mesmo tempo, o sangue nas costas gera curiosidade. O que é isso que está acontecendo comigo? Entende? E assim o filme vai caminhando. Aí ela se relaciona com a tal da Beth, tem aquele destino trágico, se relaciona com a tal da Lily, aquela hora que ela sai com a Lily, né? Vamos sair. Ela enfrenta a mãe. Porra, tá certo enfrentar a mãe? Tá. Sair com a amiga, tá certo? Tá. Aí a Lily dá uma blusa pra ela. Veja, tudo isso é muito simbólico. Aí ela veste a blusa. Ela tá com um brinco falso, né? O brinco falso. Ela tá com o brinco da Beth. Ela tem todas as coisas da Beth, né? Que ela roubou da Beth. E no final ela devolve, antes de ela virar quem ela deve ser, ela devolve pra Beth as coisas. Ou seja, eu não quero ser aquilo que eu não sou. Eu quero ser eu mesmo. Ou seja, ela tem uma identificação com a Beth e uma desidentificação. Ela tem uma identificação com a Lily e uma desidentificação. Por quê? Porque elas são ainda esse lado negro dela que ela ainda não reconhece. Então, por isso, volto a dizer, é o filme que expressa a menina pura que finge pra si mesmo que não é má. Finge pra si mesmo que não é má. E quantas mulheres não são assim? O que a gente mais vê hoje em dia, né? São, né, ninas. O que a gente mais vê hoje em dia são ninas que não reconhecem que tem um lado mal. E aí, então, se eu não reconheço que o lado mal, eu vou o quê? Ou então eu vou me destruir, eu vou tentar acabar comigo mesmo, porque eu não posso estar sentindo isso, fazendo essas coisas, ou eu vou querer me afastar do lado inverso. Porque, pô, se você for pensar, Nina, chatíssima, desinteressante pra um cacete. A única coisa que ela tem é o balé. Você nem sabe se o balé é dela mesma, porque a mãe, né, tem uma baita de uma inveja. Veja, a mãe também é esse símbolo de que tá conservando a pureza da filha, mas abriu mão de uma carreira de bailarina porque engravidou. Ou seja, a mãe também entrou nesse jogo, mas se deu mal. É um outro tipo, né, feminino. Então ela começa a ser cercada de tipos femininos em que ela vai ter que dialogar e ela não consegue dialogar, então ela fica sofrendo com aquilo.
Ela fica sofrendo com essa falta de diálogo, essa incapacidade de dialogar com essa maldade. Que na verdade essa maldade está dentro dela. Porque toda vez que ela olha, ela vê o próprio rosto. Então é fantástico analisar dessa maneira. Tá? O que mais que dá pra gente falar do filme? Deixa eu ver se eu anotei mais algumas coisas aqui. Desse meio tempo aqui. Não, na verdade é isso, assim, né? Então nesse meio tempo é apresentado esse Thomas como um mago que faz um certo tipo de feitiço, como essa figura masculina que ela quer agradar, mas ela quer que o cara goste dela, mas pro cara gostar dela, ela tem que desagradar ele. É um jogo que ela não entende direito. Tem essa Beth, que é esse destino possivelmente trágico. Tem a Lily. Também no meio do caminho tem aquela coreógrafa que ajuda ela. Tem a outra que é massagista. Todas de preto. Então tem esse rito de passagem do sair do branco para ir pro preto. As mulheres maduras estão de preto. Né? A Paula também falou uma coisa pra mim. Tem essa coisa de tirar brinco, botar brinco, tirar brinco, botar brinco. Ou seja, tem essa coisa da fantasia que de que eu sou como a Beth, tiro o brinco quando eu não sou como a Beth, eu sou uma menina normal, eu estou uma fodida aqui da cabeça. Tem essas coisas assim, entende? E ela vai se vendo e vendo ela nas outras pessoas até que chega no final, né? Ou melhor, antes do final tem um enfrentamento, que é o corte. É a hora que ela briga com a Lily, né? É a hora em que ela briga com o Thomas, tem um enfrentamento com o Thomas, tem um enfrentamento com a mãe e tem um enfrentamento com a Beth. Então quando chega no final do filme ali, ela enfrenta todo mundo. Enfrenta absolutamente todo mundo. Né? Aquela cena dela voltando, ela indo para a última apresentação. Né? Ali é muito bom, porque a mulher falando assim, sangue nos olhos. Por sinal, ela fica com sangue nos olhos uma hora, né? É sangue nos olhos, meu. Entende? Ela pega e ela vai. Ela ignora o Thomas e ali ela seduz o cara. Ah, não, ó, a Lily já tá pronta. Você não anunciou, né? É a primeira vez que ela fala uma frase sem ser uma frase direta. É a primeira vez que ela deixa entender. O olhar dela tá assim, você não anunciou, né? Olhando pelo espelho. Ela não se volta pra ele e fala, ai, você não anunciou, né? Tipo aquela mulher assim, tipo, você não anunciou, né, meu bem? Então deixa comigo. E ali ele capta, opa, tá aparecendo alguma coisa aqui. Aí vem aquela cena com a Lily, de bater na Lily, sair da Lily, mata, esconde o corpo, enfim, tem tudo aquilo. E aí, ali você vê o Gollum, né? Ali você vê o Gollum, né? Em que ela fala assim, ah, é minha vez. Não, é minha vez! Né? Com o olho vermelho. E por que eu uso o Gollum? Porque, veja, o dilema da Nina é o mesmo dilema do Sméagol e do Gollum. Qual que é o que aconteceu com o Sméagol com o Gollum? O Sméagol não conseguiu assumir que eu matei o meu amigo por causa do anel. Cacete. Veja, é isso. O Gollum acusa o Sméagol de assassino. E o Sméagol fica com medo do Gollum. Fala, não sou. Não. Ninguém assume porra nenhuma. Por isso que esse conto é um conto trágico. Por isso que esse filme acaba de forma trágica. A gente nem sabe se ela morreu no final das contas. Mas o que acontece? A gente sabe que não acaba bem, obviamente. Né? Não acaba bem. Não dá pra gente olhar ali e falar, ah, morte simbólica. Não é. Por que não acaba bem? Porque quando ela faz a introspecção e ela, né, ela assume o lado negro dela, ela assume de maneira errada. Porque aí agora é a revolta é a revolta do inocente, entendeu? É o puro que se ficou puto e agora é minha vez de fazer todo mundo sangrar. No final das contas é isso. Agora é minha vez de mostrar o quanto eu sou foda. Podia ser bom? Podia. Se ela fosse bem conduzida nesse processo. Se ela fizesse a integração do lado mal com o lado bom. Mas não, ali ela vira o cisne negro. E a Paula me contou que quando quando sai esse filme, quando sai essa vamos refazer a frase aqui, eu tô pensando muita coisa ao mesmo tempo. O que a Paula me contou foi que o mito, ou então a história em volta desse balé, é que a bailarina que faz o cisne branco tem que fazer o cisne negro. Esse é o grande desafio, fazer essa mudança de chave, entende? Por isso que colocam isso ali. Tipo, não são duas personagens, é a mesma bailarina. Então o que acontece é que quando a gente olha para isso,
a gente começa a perceber que é esse chamado a ter essa fusão, essa integração. E você saber lidar com o lado bom e com o lado ruim. Como a Nina não sabe lidar com o lado bom, ela não vai saber lidar com o lado ruim. É óbvio, ela é imatura na bondade. Ela não está preparada para entrar em contato com o lado negativo dela. Como era o Sméagol. Um ser inocente, um ser bonzinho. O Sméagol não é um Aragorn que encontrou o anel. O Sméagol é menos que um Hobbit. O Hobbit ainda tem uma expertise. O Sméagol e mata o amigo pelo anel. E não consegue acusar. E aí vive num jogo de acusação. Voltamos. Cara, deu uma piscada, um apagão da energia essa hora. Pelo amor de Deus. Cada uma que me acontece. Deixa eu ver aqui o link do YouTube. Isso lá é hora. Isso lá é hora, meus amigos. Aqui o link do YouTube. De cair. Isso lá é hora. Voltamos. Isso lá é hora, meus amigos. Aqui o link do YouTube. De cair. Vou ter que postar em algum lugar isso aqui. Vamos lá. Tá. Enquanto eu vou postando aqui, eu vou falando pra vocês. Enfim, o que acontece é que... Então, quando a gente vê o final, quando a gente tá olhando ali no final, é o grande ápice do filme em que ele vai provar... como é que eu posso dizer? Deixa eu fazer uma coisa de cada vez, senão eu não consigo. Cada coisa, né? Opa, voltamos, gente. Tá? Desculpa aí, gente. Pelas tretas. Vai, celular. Obrigado. Nossa, deu abrir uma live aqui, apareceu o Jordan Peterson. Falei, puta que palavra. Vamos lá. Vamos pra segunda parte. Aí. Maravilha, vamos lá então para quem está assistindo, vamos continuar aqui. O que acontece então no final tem essa falta de integração, né? Até vi que alguém comentou ali do tipo, nossa, realmente essa relação com o Sméagol tem sentido? É claro que tem sentido, ela parece o Sméagol, ele fala, enfim. E daí no final quando ela volta e a menina cumprimenta ela, a Lily cumprimenta ela, e daí ela olha, vê que não matou a Lily, mas ela se matou. No final das contas, o que me parece é que esse desejo de perfeição exacerbado, sem consciência de si, faz com que quando o mal chegue, esse mal acabe te invadindo e te destruindo, no final das contas. E é um romance trágico, é um conto trágico, Cisne Negro aí, essa releitura, é um conto trágico. Por quê? Porque no final das contas ela não se encontra com si mesma. Ela se autodestrói. Então todo aquele sangue, todo aquele sangue que aparece, tudo aquilo que aparece, na verdade, a gente vai perceber que foi em vão. Todo o esforço foi em vão. Porque por mais que ela tenha conseguido seduzir, ela conseguiu seduzir o cara, no final ela vai lá dar um beijo na boca dele, volta, é aplaudida, coisa e tal. Mas interiormente, ela é como o príncipe que se encanta e não sabe diferenciar o cisne branco do preto. Porque vamos ser sinceros, o conto é meio louco, né? O cara vai lá e não percebe que é Odete Odile. Então, quem que trai a si mesmo? Ela trai a si mesma, entende? Ela trai a si mesma. É a péssima integração feminina da maldade feminina. Enquanto a mulher não entender que ela é ruim e que ela tem malícia, enquanto a mulher não perceber que vai precisar de um ziriguidum, que vai precisar ter uma margem de manobra, enquanto a mulher não perceber em que ela, para conseguir realizar aquilo que ela deseja, ela vai ter que lidar com um lado que não tem controle, né? Enquanto, já que deu problema na live aqui, uma das lives entrou com o título do Jordan, enquanto a mulher não perceber que existe um caos e não existe só ordem dentro da alma dela, e não integrar isso de forma positiva, não vai dar certo. Um antitipo dela era o quê? Seria o quê? A Maria Madalena. Aquela que reconhece que fez errado, sabe que fez errado, mas se esforça para ser uma melhor mulher. É a Maria Madalena. Entende? Reconhece. Integra. Os 4 objetivos da terapia do bom senso é responsabilidade,
autoconfiança, esperança e integração. O que acontece com a Nina é que ela ainda estava olhando para fora. Então, quando ela conquista a maldade conquista ela e ela se autodestrói no final das contas. E é real ou não é real essa história? Eu não sei, eu só sei que aquilo é um conto de fadas. Mas é muito bonito. Se você, mulher, né, vai lá e volta a assistir se você não assistiu. Vai lá e assiste de novo. Tira o lado sexual. Veja o lado sexual como essa descoberta de si mesma. Entende? Desse aflorar o lado feminino, a mulher mesmo. A mulher que tem desejo. Porque qual que é o desejo da Nina? O desejo da Nina é conseguir o lugar dela. É conseguir ser. Veja, o desejo dela é ser a rainha cisne. Né? Então, para ser a rainha cisne, ela vai ter que integrar o mal. Então, quando ela entra naquela parada, e ela vai ser lá a cisne branco e coisa e tal, quando ela percebe que o cara já disse pra ela, você é uma ótima cisne branco, mas não tem a preto, e ela é a rainha cisne, o que ela percebe? Ela vai ter que olhar e falar, vixe Maria, eu vou ter que encarar a minha sombra, eu vou ter que encarar o meu lado negativo, eu vou ter que integrar isso daqui. Mas ela se perde no caminho e ela se autodestrói. Ela despede de todo mundo, né? Dá a despedida do mago, do príncipe, da mãe, a plateia é a mãe, e ela cai. E no final chega o cara, você foi perfeita. Eu senti, né, perfeita, eu me senti integrada. Mas veja, ela sentiu, é um sentimento, ela não é integrada. Ela teria que aprender muito. Ela seria o clássico caso da pessoa que não sabe dizer não, quando aprende a dizer não, vira um pau no cu e depois volta e encontra o meio termo. Só que não deu tempo ali. Tá? Mas enfim, essa é a ideia que eu tive do cisne negro. Então, para você, principalmente para você, mulher, que fica assustada, fica escandalizada com a maldade, você que está solteira, quer ter uma vida casta, viver feliz, mas os homens ficam querendo te seduzir, levar pro lado sexual, você que fala que consigo viver bem sem essa questão. É você que é muito Nina, entendeu? Sabe? E ainda mais quando fala Nina, me lembra muito em ninar, me lembra muito essa coisa infantil. Você que ainda tá nesse mundo, o mundo não é assim. E se você casar, se você namorar, se você tiver filho, se você entrar no convento, vai ser pancada. O processo que a Nina passa para integrar o lado negativo é o processo que toda mulher vai passar quando casar, quando tiver filho, quando entrar num convento, quando toda mulher vai ter que encarar o seu lado negativo e não pode ficar tão dividida como um Gollum. Não pode ter um lado que acusa, que você tem aversão, e um lado que você prefere. Não existe essa preferência, tem que ter integração das partes. Porque o problema da Nina é que ela não confessa para si mesma que ela também é má, que ela também tem desejos, que ela também fica puta com as pessoas, ela também odeia, ela também tem essa integração. Aquela Lily que ela deseja está dentro dela. Tanto que a gente nem sabe se essa Lily existe, né? Mas vamos dizer assim, aquela Lily está dentro dela. Tanto que ela tem um desejo, né? Tem essa coisa da admiração, identificação com a Lily. Né? Aquela Beth também está dentro dela. Então, tudo isso está dentro dela. Ela só precisa integrar. Ela não integra. Ela acaba de forma trágica. Né? Como é o Lago do Cisne. Só que em vez de ser o príncipe e a princesa, é os dois. Tá bom? É isso aí. Edith falou integração entre o bem e o mal. É a integração entre o bem e o mal. E é muito bonito, gente. É muito bonito, porque é uma dança. Entende? É um papel. É um papel que ela tem que interpretar, mas para interpretar o papel você tem que ter substância. Porque esse papel ele não é um papel de fora, ele vinha a partir de dentro. Isso é muito bonito, a questão da dança, dos passos da dança, da coreografia. Também é muito bonito essa analogia. A coisa do cisne branco e do preto, encontrar esse meio termo também é bonito. A história atrás é muito interessante. É uma pena que acho que o apelo sexual até dá pra entender. O problema é essas cenas sexuais, entende? Principalmente aquela hora que ela vai lá transar com a Lily, coisa. Não precisava disso, entendeu? Não precisava disso. Eu acho muito legal a cena da discoteca que você não entende o que está acontecendo. É a Lily, é ela, se abraça, tem uns caras. Aquilo é legal. Eu achei que aquela cena é interessante. Naquela hora que fica explícito, aquilo lá não precisava. Entende? Não precisava. Mas enfim. Obrigado aí quem acompanhou na primeira e na segunda live. Vou botar a gravação tudo junto, tá? E para encerrar, meus caros, aí veja aí nos links, tá? Nos links do vídeo que vai ser colocado ali. Tem o velho no metrô. O velho no metrô é a mesma coisa. Também é um apelo sexual ali. Mas o velho no metrô, eu acho que a minha esposa está escrevendo velho no metrô. Mostra essa coisa assim: minha filha, você pode ser a perfeitinha, a santinha, coisa e tal, mas vai ter velho que vai ter desejo sobre você. Vai ter homem que vai ter desejo. Né? É o antitipo do príncipe, né?
É o cara que só quer transar com ela. Então, o filme inteiro é isso, gente. O filme inteiro é isso. É o mal que guia, mas também é difícil de lidar. Tudo é chamando ela pra ter consciência de si, cara. É isso. Mas enfim, chega, porque eu tenho que trabalhar. Já é 1h30, já tem que atender agora, 1h30, tá bom? Então é isso, meus caros. Não deixe de dar like nesse vídeo, né, no editado. Dar like no vídeo, compartilhar com as pessoas, comentar, tirar foto, me marcar no Instagram. Vamos aí, vamos trabalhar. Quarta-feira que vem tem mais um podcast aqui, 12h15, ao vivo. E eu vou trazer um outro filme e vocês descobrem lá no meu Instagram. Um grande abraço, até!